Bom dia, Dr. Raul. Aqui é seu cliente, João. Eu tô com uma dúvida, tô enfrentando um problema familiar e eu gostaria de saber se o senhor pode me ajudar. Eu e minha mulher vamos nos divorciar e eu gostaria de saber quais os efeitos dessa separação, o que isso pode gerar. Eu e minha mulher nós temos filhos pequenos e também bens a compartilhar. Então, por favor, aguardo o retorno. Um grande abraço. Fala, João, tudo bem? Estamos aqui aproveitando o domingo aqui com a família, mas já que tu é um cliente muito especial aí, vou tirar um tempinho para responder tuas dúvidas. Então, cara, primeiramente a gente sente um pouco, né, o divórcio de vocês aí, a gente tem vocês como amigo aí, cliente faz anos, mas a vida é assim mesmo, se for melhor para os dois aí, a gente tem que apoiar. Fica tranquilo aí que tudo vai ocorrer bem aí, a gente vai fazer o melhor que for para a família de vocês, tá? Primeiramente, cara, o divórcio ele vai gerar efeitos de ordem pessoal e patrimonial para ti e para Ângela, tua esposa, e pros filhos também, né? A gente sabe que vocês têm dois filhos que são menores de idade, mas vamos tentar fazer o que for melhor para vocês. Primeiramente, em relação ao nome de casado, cara, isso é uma livre escolha, uma faculdade dos divorciados. Se a Ângela quiser tirar o nome do senhor, fica a escolha dela, a livre escolha dela. Porém, se tiver uma ordem expressa dela ou de ti que se retire o teu nome, do nome de casado dela, o juiz pode dar essa ordem e pode fazer a retirada desse sobrenome, desde que isso não prejudique, não gere um prejuízo para a nomeação aí de ti, da Ângela e dos filhos de vocês. Em segundo lugar, cara, em relação aos alimentos dos guris, é um direito do cônjuge, é um direito da Ângela, no caso, a ter os alimentos assegurados. E isso não vai afetar em nada a relação tua com os teus filhos, é apenas o direito que o cônjuge vai ter de receber os alimentos. Lembrando que esses alimentos são obrigatórios e que não é apenas a comida, no caso, que tu vai ter que dar para ela. Vocês vão ter que manter o mesmo padrão de vida para os filhos de vocês. A alimentação vai ter que estar no escopo de várias utilidades aí que os filhos de vocês têm, no padrão de vida que vocês têm. E apenas a alimentação não vai contemplar tudo que tu vai ter que dar para os teus filhos. Temos mais dois aspectos também que eu vou pedir para os meus advogados me ajudar, que seria em relação à partilha dos bens e à guarda dos filhos. Como os filhos são menores, a gente sabe que vai ter diversas ocasiões aí, diversos litígios para solucionar, mas a gente sabe e vai tentar fazer o melhor possível para vocês. Valeu, João. Eu vou pedir para eles mandarem um áudio aí e já mandar pro senhor. Um abraço. Boa tarde, Ângelo e Guilherme, tudo bom? Eu tô mandando esse áudio porque o nosso cliente antigo, aquele o João de Lares, ele tá se separando, se divorciando da Ângela e queria tirar algumas dúvidas com a gente. E aí, primeiramente, eu mandei um breve áudio explicando sobre os alimentos ali, sobre o nome de casado, a retirada do nome e tal. E eu queria que vocês mandassem para mim um breve áudio sobre a guarda dos filhos e a partilha dos bens que eu vou encaminhar para ele. Fechou? Um abraço. Opa, fala Raul, tranquilo? Cara, vou te mandar aqui o áudiozinho, daí tu encaminha pra ele ali. Já vou tirar umas dúvidas do João ali. E acho que tá tranquilo, cara. Quanto à guarda dos filhos, assim, cara, o ideal seria a guarda compartilhada pra vocês. Acho que é a melhor opção, sempre, assim. Que a gente sempre indica. E compartilhada, assim, quer dizer que os pais continuam decidindo em conjunto sobre os temas mais pessoais, tipo a escola, religião, etc. E isso não tem a ver com residência, assim, a gente não tem a ver com se a residência vai ser fixa ou alternada. Isso aí, o ideal seria tu ver com a mãe deles e tal, para tentar deixar de uma forma que melhor se encaixe com a rotina das crianças, com a atenção que elas necessitam e tal.
E, bom, cara, daí eu acho que uma outra dúvida que pode ter talvez seja em relação à pensão alimentícia, né? Aí no caso da guarda compartilhada, que eu acredito que é o que vai acontecer, tu tem uma boa relação com a Ângela e tal, a gente tem que avaliar vários fatores, assim, porque a gente analisa, no caso vocês analisam o tempo que a criança ficou na casa de cada um, os gastos, que eventualmente pode ter algum gasto, questão de saúde, alguma coisa, e também envolve a renda, assim, para tentar ficar um valor mais justo possível. Cara, acho que a princípio é isso, cara. Tranquilo, assim, a gente vai conversando, vocês estão com uma. Vocês continuam amigos e tal, acho que a gente vai conseguir resolver isso bem tranquilo. Feito, João, um abraço. Bom dia, Dr. Raul. Tô aqui no trânsito a caminho do escritório. A questão do João ali, acho que seria interessante já informar para ele que a gente vai ter que entrar com a ação de divórcio, né? Em razão do interesse dos filhos dele, que são menores. Assim, não impossível a via extrajudicial. E também, de repente, se não houver nenhum conflito entre o João e a Ângela, acho que não existe nenhum, de repente entrar em contato com ela para que a gente possa também representá-la na ação, porque existindo conflito dá para ambos os cônjuges serem representados pelo mesmo advogado. Dr. Raul, quanto à partilha de bens, fica difícil dar uma resposta precisa pro João aqui, porque a gente não sabe qual foi o regime adotado por ele na época do casamento. Acho que teria sido interessante que o senhor tivesse perguntado já para ele, mas de qualquer forma eu vou fazer um áudio aqui explicando um pouquinho de cada um dos regimes para que ele já possa ter uma ideia de como vai se dar a partilha dos bens. Quanto à partilha de bens, eu não tenho como lhe precisar certo qual vai ser, como ela vai se dar, porque isso depende completamente do regime que o senhor escolheu à época do casamento. A regra geral estabelecida pelo Código Civil é o regime da comunhão parcial de bens. Caso o senhor não tenha optado por nenhum tipo de regime ou realizado nenhum tipo de pacto antinupcial, essa vai ser a forma como vai se dar a partilha dos seus bens. De acordo com esse regime, todos os bens que o senhor já possuía antes de se casar, eles não vão ser divididos. Porém, todos os bens que foram adquiridos pelo senhor ou sua esposa durante o casamento, eles serão divididos meio a meio. E a única exceção a essa divisão meio a meio dos bens adquiridos posteriormente ao casamento fica por conta das heranças, caso o senhor tenha recebido algum bem de herança ou bens de doação. Esses ficam excluídos da divisão. Realizando um adendo aqui dos bens que ficam excluídos da comunhão parcial de bens, todos os bens que o senhor utilizar para o seu trabalho ou bens de uso pessoal, todos eles ficam excluídos. Assim como todos os bens que o senhor, porventura, tenha adquirido com dinheiro que também esse dinheiro fosse anterior ao casamento. Dessa forma, esses bens eles ficam incluídos nessa questão dos bens anteriores ao matrimônio. Outro regime também que é muito comum, seu João, é o da comunhão universal de bens. Nesse regime não tem marco temporal como da comunhão parcial, e todos os bens eles são divididos meio a meio, não importando se o senhor adquiriu antes ou depois do casamento. Tudo é rateado 50%, 50% entre os cônjuges. A questão dos bens recebidos por herança e doação, nesse caso da comunhão universal, eles só não vão se comunicar se houver uma cláusula expressa na doação ou na herança, dizendo que os bens não vão se comunicar, ou seja, uma cláusula de incomunicabilidade. Se não houver essa cláusula, eles também serão rateados.
Bom, seu João, também é muito comum que os cônjuges realizem doações antinupciais, e nesse caso elas geralmente vêm acompanhadas de cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso vai ser que nem nas doações e heranças, e os bens eles não vão ser divididos. Bom, seu João, também é muito comum que os cônjuges realizem doações antinupciais, e geralmente essas doações elas vêm acompanhadas de cláusula de incomunicabilidade. Nesses casos, elas vão funcionar que nem a herança e as doações, e os bens eles não vão se comunicar. Bom, seu João, ainda existe um terceiro regime que é muito comum aqui no Brasil, que é o da separação dos bens. Essa separação ela pode ocorrer de duas formas, que é a legal e a convencional. A primeira delas, a legal, ela vai se dar em casos bem específicos, que são elencados pelo Código Civil e que obrigam a certas pessoas, como os maiores de 70 anos de idade, a utilizarem da separação de bens como regime de casamento. Nesse caso da separação legal, existe muita discussão. Eu acho até que não é o seu caso, mas só para ilustrar, existe muita discussão se os bens adquiridos depois do casamento poderiam se comunicar. Muitos juízes entendem que poderia se comunicar caso houvesse um mútuo esforço para adquirir esses bens. Aí teria toda a questão de se provar o esforço comum do casal para adquirir o determinado bem, etc. Bom, mas como esse não é o seu caso, ele pode ser o seu caso pode ser o da separação convencional. Na separação convencional, ambos os cônjuges eles acordam que os bens não vão se comunicar, e nesse caso a separação é total. Se ela for convencionada pelos dois cônjuges, os bens não se comunicam em hipótese alguma. É claro que todos esses regimes eles podem ser misturados e sofrer alterações, variações conforme for a vontade dos cônjuges. Por exemplo, se o senhor tiver feito algum pacto antinupcial, seria importante que o senhor levasse todos os documentos lá no escritório, que aí a gente poderia dar um atendimento adequado pro seu caso. Bom, seu João, esqueci de falar uma outra questão, só para deixar um pouco mais claro que não são só os bens que acabam se comunicando. Existe também a possibilidade de que dívidas da sua esposa venham a ser cobradas em parte do senhor, a depender do regime de casamento, até porque não são só os bens, são os bens e as dívidas que se comunicam. Quanto a essa comunicabilidade a partir de dívidas, também caberia referir aqui para o senhor um outro regime, que é o chamado de participação final nos aquestos. Nesse regime, as dívidas que os cônjuges adquirem, elas não são partilhadas, como de regra são nos outros regimes. Então, se fosse o caso de uma participação final nos aquestos, as dívidas do senhor não seriam divididas com a Ângela, nem as dela com as do senhor. Se ficarem algumas mais dúvidas quanto aos regimes, só passar lá no escritório e a gente resolve. Abraço, seu João.